E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque eu já estou aqui para começar mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar de história. Peguem o livro de vocês do módulo 2 e coloquem na página 262, que hoje nós vamos falar sobre as cidades nos tempos do ouro. Isso. Vamos falar um pouco dessas cidades, só que um pouco mais avançado do período. A gente falou muito bem da história, sobre o período da colonização, quais foram as etapas da colonização, que tipo de matéria-prima que os europeus utilizaram para poder movimentar a economia do nosso país e fazer assim com que ele crescesse. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais, já aqui mais para frente, já bem mais recente, sobre como é que essas influências desses cultivos dessa matéria-prima no Brasil teve uma influência tão forte para o crescimento do nosso país e, consequentemente, o crescimento da economia. Vamos lá falar? Localizem, por favor, aí a página 262, que a gente vai começar a falar sobre o ouro no Brasil e como é que as cidades cresceram de acordo com o cultivo dessa matéria-prima. Gente, aí na página 262, nós vamos encontrar uma introdução falando sobre o que foi o ouro, né? Assim, o ouro foi uma matéria-prima muito importante para o nosso país. A descoberta do ouro ela aconteceu bem lá no período da colonização, né, dos europeus, mas isso se estendeu por muito tempo. E aí, quando foi no século XVII, nós tivemos aí a primeira atividade mineradora considerada como um marco trabalhista, né, no século XVII. E os principais pontos de ouro no nosso país estavam em Minas Gerais. Então, a principal mineradora, quando aconteceu a primeira vez, ela era situada em Minas Gerais, e lá acontecerão esse período de mineração. Lá, essa mineradora contribuiu muito para a fundação de ampliações de muitos centros urbanos, né? E até no próprio país contribuiu para a ampliação de outros pontos de procura pelo ouro dentro do nosso país. Vocês vão observar que dentro do interior do nosso país existiam, dentro da história, muitos espaços de tráfego onde esse ouro era levado desse ponto de Minas Gerais até o ponto de exportação, né, quando ele era levado para fora do nosso país. Então aí, pronto, a gente já sabe, né, que no século XVII foi quando surgiram as primeiras mineradoras oficialmente reconhecidas do Brasil. E aí nós vamos ter também no século XVIII, quando muitas pessoas, né, descobriram no Brasil essa questão da oficialização das mineradoras e acabaram mudando para Minas Gerais, buscando naquela região se enriquecer e enriquecer o próprio comércio, a forma de vida, né, com a extração do ouro. Naquela época, no século XVIII, a extração do ouro era o que dava mais dinheiro no país. Não era alimentação, não era café, não era cana-de-açúcar. Ouro era o que mais dava dinheiro. Ou seja, quem trabalhava com ouro tinha a possibilidade de ter mais dinheiro. Os donos de fazenda, né, os donos de terras onde era encontrado ouro, eles automaticamente se tornavam ricos, né? Porque se eu tenho uma terra, o ouro é o que está mais valendo e na minha terra tem ouro, obviamente eu logo vou ser um dos caras mais ricos daquela região. Observem aí que na página 262 nós vamos ter aí uma imagem, né, de pessoas, elas meio que estão partindo para um local que seria a mineradora, né, onde eles vão fazer a busca por esse ouro. Isso é uma pintura, né? Essa pintura representa uma imagem que simboliza um acontecimento do ano de 1920, ok? E gente, naquele período, por estar apresentando tanta evolução e uma forte influência dentro do mercado de economia, né? O ouro ele fez com que as pessoas investissem nas cidades que eram próximas a mineradoras em Minas Gerais. Né? Como assim? Como isso aconteceu?
As casas, elas tinham uma arquitetura mais investida. As cidades, elas passaram a ser mais organizadas. Lembra que não existia civilização, né? Não era um local sociável, com organização como nós temos hoje, com ruas, com uma igreja, com uma praça, né? Com um local para lazer. Então não tinha isso. Porém, com a descoberta do ouro, com a evolução, né, da mineração, aí eles começaram a investir, principalmente nessas cidades, até porque elas davam muito dinheiro, próximas a essas mineradoras. Então eles começaram a investir mais na arquitetura das casas. Quando eu digo isso, eu quero dizer que as casas eram bem mais produzidas, né, com tijolos de alvenaria, com móveis muito bonitos. As casas possuíam mais de um andar, aí a gente já tinha casa de 2 andares, enfim, possuía uma estrutura realmente para aquela época luxuosa. Tínhamos varandas nas casas, tínhamos já um gradeado, que isso é muito luxuoso. As portas, elas tinham uma coloração e uma pintura importante para aquela época, né? É claro que isso era minoria, porque a maioria das casas, até porque a maioria sempre foi da população mais pobre, eles tinham uma casinha mais simples, como antes, casinha de pau a pique, com um cercadinho de madeira simples, coletada por eles mesmos, né? Mas a cidade começa, então, nesse momento, a ser organizada. E aí foram implantadas as igrejas, né? As igrejas, em relação a construções, as igrejas eram os pontos mais importantes. A religião, ela sempre teve, coloquem isso para vocês, a religião, ela sempre teve uma influência muito grande, tanto no comportamento das pessoas, como no comportamento da evolução econômica e de todos os âmbitos que você possa imaginar. Por que hoje é importante falarmos de religião? Por que hoje é importante respeitar as diversas religiões que existem? Porque a religião, ela é muito importante para as pessoas e sempre foi. Ela é uma influência muito grande para todas as pessoas. Todos nós temos uma religião e a nossa religião nos influencia no comportamento, no jeito de pensar, em busca por nossos objetivos, na construção da família, no trabalho. A nossa religião, ela implica em tudo mesmo. Então, vocês vão observar também que neste período a religião tinha uma força muito grande. As igrejas, dentro dessas localidades que estavam sendo criadas, elas eram o ponto mais importante para aquela população. Então, a igreja era valiosa e sagrada. É tanto que todas as igrejas possuíam um altar, e esse altar ele era revestido de ouro. A maioria das peças que eram usadas nos rituais e cerimônias eram de ouro. Então eles fundiam o ouro, transformavam naquele material para usarem na igreja, porque como era um ambiente santo e sagrado, eles investiam muito, né, dentro daquele templo sagrado. Então as igrejas eram o que nós tínhamos de mais valioso em questão estrutural, né, naquele período. Até agora tudo entendido, gente? Ótimo, vamos lá. Nós vamos agora passar para a página 264 e 265 e vamos entender como era que era organizada essa localidade, tá certo? Vamos lá. Nós temos aí na página 64, onde vocês vão poder visualizar as casinhas que são mais simples, que eu falei, né, das pessoas que tinham menos aptidão, não é menos aptidão, mas possuíam menos, como é que eu posso falar? Elas possuíam menos riquezas, menos terras, né? Tanto que essas pessoas, por elas terem poucas condições de ligação ao ouro, elas precisavam plantar no quintal de casa para poder ter uma renda a mais, né? Para poder ter o seu próprio alimento, busca de outras condições de vida. Então elas plantavam, elas caçavam, enquanto na mesma cidade existiam lá os casarões luxuosos, as pessoas que tinham mais acesso, ou dos donos de terra, né? Pessoas que tinham melhores condições de vida. Sempre teve, gente, essa diferença social, onde quem tem mais e quem tem menos. Então vocês observam aí, né, essa organização. Nós vamos encontrar as igrejas,
As igrejas que ela é bem ressaltada aí na página 265 como os monumentos mais importantes daquela época. Tanto que você vê que é uma das maiores construções e mais bonitas de todas. Nós vamos encontrar as câmaras municipais. As câmaras é como se fossem as prefeituras, era onde ficavam as pessoas que estavam lá administrando, né, aquela localidade. Temos aí um local chamado chafariz, que era onde era tirada a água que eles consideravam potável, onde bebia, usava na cozinha e tudo mais. Nós vamos ter aí na página 265 também as mineradoras, né, onde existia o ouro. Vamos ter também as casas de fundição. O que era a casa de fundição? Era onde tinha todo o maquinário, né, para poder ser derretido aquele ouro bruto e transformado num material para ser vendido, né, ou pelo menos transformado ele de modo a ser comercializado. Vocês veem que não era uma rotina fácil, era uma rotina intensa, e existe uma grande diversidade já aí de classes sociais desde esse período. E o ouro só cresceu, gente. É claro que teve um período que teve uma queda, mas a gente vai ver isso ainda na história sobre a queda do ouro. E nós vamos ver também essa questão da evolução das cidades, como é que as cidades cresceram tanto, né? Você vê que o ouro vai nos trazer aí para o Brasil uma quantidade gigantesca de crescimento econômico por conta do ouro. Vou deixar agora para vocês fazerem aí a atividade, são desafios bem simples da página 263 e da página 267, tá? 263 e 267. Espero que vocês tenham entendido. Caso ainda haja dúvida, volta o vídeo novamente, assiste e tenta fazer os problemas que eu deixei para vocês, tá? Um abraço, gente, um cheiro e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!